Que relação existe entre a Escritura e a tradição e o magistério? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja que nós temos falado de tradição apostólica, de Sagrada Escritura, e agora também de magistério da Igreja. E a pergunta de número 17 do compêndio, ela diz o seguinte, do Catecismo da Igreja Católica: que relação existe entre Sagrada Escritura, tradição apostólica e magistério da Igreja? Qual é a relação que existe? E a Igreja ensina que a Igreja, a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja estão unidos de tal maneira que nenhum vive sem o outro. A Igreja não precisa só da Sagrada Escritura, ela precisa também da tradição apostólica e ela precisa também do magistério da Igreja. Portanto, repetindo, a Igreja Católica não aceita só a Sagrada Escritura, ela precisa da tradição e do magistério da Igreja. Não aceita só a tradição, ela precisa e valoriza a Escritura e o magistério. E menos ainda não aceita só o magistério, desligado da Escritura e da tradição. Portanto, há uma unidade conferida pelo Espírito Santo. Qual é o projeto de Deus? A salvação de todos os homens e mulheres. Se a salvação é o grande sonho de Deus e quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, tanto a tradição apostólica como a Sagrada Escritura, bem como o magistério, tem a assistência do Espírito Santo. Tudo deve colaborar para a salvação. Se Deus não tivesse nos deixado, por exemplo, o magistério, os bispos, facilmente a palavra de Deus seria interpretada de maneira diferente ou até de maneiras opostas. Seria causa de confusão em vez de unidade. Se não tivéssemos, vejam, dada a tradição, não haveria Escritura, porque ela a precede. Se não tivesse a palavra de Deus por escrito, como seria difícil conhecer a verdade de Deus? Então acolhemos os dons de Deus, assim como Ele quis nos dar. Vocês sabem, por exemplo, não existe na Sagrada Escritura uma lista de livros sagrados. Como é que nós sabemos e chegamos ao conhecimento desta lista? Sabemos pela tradição apostólica. Quem definiu quais são os livros sagrados que estão na Bíblia, os 73, 46 do Antigo, 27 do Novo, é o magistério da Igreja, que levou algum ano, algum século para fazer isto. Então, como você vê, tudo é dom de Deus. Tradição apostólica, Sagrada Escritura, magistério da Igreja. Esses são os meios através dos quais o Senhor nos revela a sua verdade. São os meios através dos quais o Senhor revela a sua intimidade, possibilitando-nos, pois, a caminhar em direção a Ele, possibilitando-nos a nossa santificação e possibilitando-nos também a chegar à perfeição nesta caminhada. E finalmente, possibilita-nos um dia gozarmos da sua alegria eterna. Quando estivermos diante do dom de Deus, não nos cabe discutir, mas nos cabe acolher. Porque tudo no plano de Deus tem um objetivo claro. Acolhemos, pois, a tradição, que é a perseverança dos apóstolos, em transmitir aquilo que realmente ouviram. E acolhemos com muita alegria o magistério da Igreja de Deus, que desde Pedro ajuda a manter a unidade entre nós. E acolhemos a Sagrada Escritura, a Bíblia,
este dom que é vida, e acolhemos a Sagrada Escritura, que é luz para a nossa caminhada, e acolhemos a Sagrada Escritura, que nos ilumina no meio de tanta confusão nesse nosso mundão. Que vocês, que todos nós, acolhendo esses dons do Senhor, possam, guiados pelo Espírito Santo, perseverar na verdade. E a verdade, como vocês sabem, nos libertará. Porque a verdade é Jesus Cristo. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.